presos inocentemente, eles estavam pregando a palavra de Deus. Por conta da palavra, eles estavam ali enfrentando aquela adversidade. Quando a gente enfrenta uma adversidade, a nossa tendência, a tendência que a gente tem é de ficar triste, de ficar amargurado, de ficar desesperançoso. E o que tem sido dito a partir de estudos feitos é que quando a pessoa entra no desespero, ele tem muito mais dificuldade para resolver as coisas. Ele não consegue encontrar as saídas. Por quê? Porque ele olha só para o problema e ele não olha para as saídas. Quando você começa a olhar para as saídas, é que você encontra respostas. E aí, quando a gente se entrega, se desespera, tem até, acho que você já deve ter acompanhado aí na internet, mas tem até uma neurocientista aí que ela mostra que para cada notícia ruim que você ouve na televisão, para cada notícia ruim que você ouve, dependendo do impacto que ela causa em você que ouviu, ela baixa a sua imunidade. E você passa em torno de 4 a 5 horas para recuperar essa imunidade. Para você ter uma ideia de como coisas ruins que afetam a sua mente, que você fica negativa naquele momento, a sua saúde física é abalada. Você pode enfrentar situações difíceis. Nós temos um outro caso na Bíblia que ela está em Marcos, no capítulo 5, que é aquela cura de uma mulher enferma. Aquela mulher do fluxo de sangue, no versículo 25, a partir do 21 começa a história, mas do 25, então uma certa mulher que havia 12 anos tido um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Olha a parte importante daqui. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher, para nós é difícil a gente compreender o que é uma pessoa com fluxo de sangue numa sociedade onde o fluxo de sangue era considerado maldição na vida da mulher. Ela precisava ficar, inclusive, afastada por uma quantidade de tempo, porque ela era considerada imunda. Até as coisas que ela tocava eram imundas, porque ela estava com fluxo de sangue. E aquela mulher estava com 12 anos enfrentando uma situação dessa. Imagina a discriminação que ela ia enfrentar. Mas de repente, o que ela fez? Ela ouviu falar que Jesus ia passar por alguém, estava passando, e ela disse no coração, na mente dela, ela disse, se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar sarada. Isso é fé e ser positivo. Onde é que está a positividade dela? Na ação. Porque ela podia acreditar que Jesus podia curar, mas não sair nem de casa, esperando o milagre. Mas ela teve atitude, ela teve ação, ela acreditou que se ela tocasse Jesus, ela seria curada. Então o que ela fez? Ela foi por trás da multidão. Porque talvez se ela viesse ali de frente, podia até ser reconhecida, ser achincalhada, sei lá. Mas ela veio de um jeitinho, pelo que dá para a gente entender do texto, é que ela veio de um jeitinho sutil. Ela estava ali como quem não queria nada, e ela foi lá e tocou. Exatamente. Então ela estava numa situação difícil. Que tipo de missão a gente pode
tirar disso aí. A fé, ela é capaz de remover montanhas. A Bíblia diz isso? A fé. E uma atitude de alguém que tem fé é sempre uma atitude positiva. Está tudo vindo negativo e a pessoa está acreditando que ela vai virar aquele jogo. Se ela acredita que ela vai virar aquele jogo, ela começa a fazer o que tem que ser feito. Se você acredita que não é possível, como é a sua atitude? É recuar. Uma pessoa está aqui, a Lidinalva aqui. Rapaz, eu estou 10 anos, né, Lidinalva? Sem estudar? 11 anos sem ir para a sala de aula. 11 anos, gente, não é 11 dias não, é 11 anos, quase o tempo da mulher do povo, né? 11 anos sem ir para uma sala de aula. E de repente a Lidinalva diz assim, eu vou fazer um vestibular, o Enem. O Enem é mais difícil que os vestibulares, né? Geralmente era muito difícil vestibular, mas o negócio hoje é bem... Eu vou fazer o Enem. Tu estudou quantos anos? 5? Para passar? Sim? Sim? Tá vendo? Eu estou só querendo mostrar para vocês a diferença das coisas. 3 meses, ela decidiu que ia fazer o Enem e eu vou começar a estudar para passar no Enem. Isso também é fé. Isso é acreditar de forma positiva. Aí o que ela fez? Caiu nos poucos estudando. Tenho certeza que não foi também exageradamente, porque ela tem filhos pequenos, que ela tem um marido que trabalha fora, que a responsabilidade é muito dela na casa e tudo. Então, no pouco tempo que ela tinha, ela ia malhar em cima do livro para estudar. Agora, uma pessoa que vai estudar para o Enem diz assim, não vou conseguir não. Aí ela já vai com esse tipo de mentalidade, não vou conseguir não. O que ela faz? Ela já tem um sentimento, a emoção que vai passar para ela é uma emoção de aquela sensação de fracasso, de incapacidade. Ali o pensamento é de incapacidade. Veja assim, o pensamento dela é eu não consigo. Por quê? Porque eu não sou capaz. Então no pensamento ela pensa assim, a emoção que vai surgir disso é a sensação de fracasso. Então o comportamento dela vai ser qual? Besteira eu estudar. Ela vai procrastinar. Ela vai deixar de estudar. Ela vai deixar para estudar amanhã. Amanhã ela deixa para estudar depois. Depois ela deixa para estudar no outro depois. Até que chega o dia do Enem, ela, meu Deus, eu não estudei. Agora eu não passo mesmo. Se ela for fazer, ela já vai toda negativa. Quando ela começa a fazer essa prova, ela tem tremedeira. Ela começa a sentir mal, ela começa a ter um peso, uma carga muito densa em cima dela. No final das contas, o resultado vem, geralmente negativo. Então, assim, a Lidinalva hoje é um exemplo disso, dessa positividade, de acreditar e agir naquilo que ela acreditou. Eu acredito, eu vou tentar fazer o Enem. E foi estudar para fazer o Enem. Qual foi o resultado? Passou. Glória a Deus, aleluia. E tem um monte de meninas aí que estão estudando todo santo dia na sala de aula. As que não estão mais no ensino médio estão fazendo os pré da vida. E não passam. A grande maioria, porque a mente negativa não deixa elas conseguirem nem se concentrar para fazer uma prova. E nem se concentrar para estudar. Porque já pensa o tempo todo de forma negativa. Então, o pensar negativo, ele traz para você muitas dificuldades, inclusive paralisação. Quando uma pessoa ela pensa negativo, a tendência dela é se paralisar em todos os aspectos da vida. E, na minha opinião,
não estou dizendo baseado em estudo de ninguém, na minha opinião. Uma pessoa com uma mente completamente negativa, ela peca. Ela peca. Porque ela não desenvolve a confiança dela, nem a confiança em Deus e nem a autoconfiança. E é uma das coisas que nós precisamos para nos mover na vida. Então a Bíblia diz que a fé sim remove montanhas. Nós precisamos acreditar que as coisas vão funcionar para que elas realmente funcionem. Porque é isso que vai me impulsionar a lutar por aquilo que eu quero, se eu acredito que eu posso conseguir. Se eu não acredito, eu já vou todo, porque a irmã Remédio veio bem aqui na frente. Rapaz, eu já vou mesmo. O não eu já tenho, né? Beto já disse que eu estou com um problema aqui. Vou apelar para quem pode. Jesus pode me curar. Isso é acreditar. Isso é ter fé. Isso é desenvolver um pensamento positivo de que Deus pode agir através daquela ação. Eu vou receber a oração. E a oração da fé, a Bíblia diz, salvará o doente, né? Vai restaurar. Uma outra coisa que uma pessoa positiva sempre tem é gratidão. Uma pessoa negativa, ela não consegue desenvolver gratidão na vida. Por mais que ela tenha coisas boas, ela